Deus. Queridos, podem se assentar. Aleluias. Você que tem sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo 16 e versículo de número 19. Livro de Lucas, capítulo 16 e versículo de número 19. A pregação que eu trarei no dia de hoje, através do poder do Espírito Santo, é sobre a vida de um homem rico e um homem chamado Lázaro. Nesta parábola, Jesus, ele traz o que é a vida humana: a vida, a morte e a eternidade. Pastor, mas por que o senhor vai falar de morte? É tão melhor falar de vida, porque a morte é o salário do pecado, e os nossos pais pecaram, e o nosso corpo ele foi condenado à morte. Pastor, mas é tão pesado. Na verdade, para os que creem em Cristo, a morte é apenas o passaporte para a vida eterna. Amém? Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de lepra à porta ou ao portão da casa do homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os próprios cães vinham a lambê-las. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe o seu dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Levanta a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, na pregação de hoje, tudo que eu vou precisar é que você redobre a sua atenção. Jesus, ele contou várias parábolas. Contou parábolas a respeito do reino dos céus, contou parábolas a respeito do grão de mostarda. Jesus, ele contou inúmeras parábolas. Só que essa parábola, ela é uma parábola muito profunda em seu significado. Jesus, ele, não sei se diante dos 12 apóstolos, diante de uma multidão, eu sei que Jesus certamente tinha ouvintes, e ao contar esta parábola, eu tenho certeza que muitos dos seus ouvintes refletiram a respeito da sua vida. Porque qual é o intuito de uma pregação? Qual é o intuito de uma mensagem? Qual é o intuito de uma palavra lida, uma palavra falada? É que aquele que ouve a palavra, aquele que ouve a pregação, ele venha a refletir a respeito da sua própria vida. A palavra do Senhor, ela diz assim, olhai por vós mesmos. Quando o pastor está no altar,
está pregando a palavra de Deus, e você aí embaixo está recebendo a palavra de Deus, você deve fazer uma análise. A palavra, ela deve ser um espelho no qual você está se olhando. A palavra, ela deve ser um espelho no qual você está avaliando a sua vida. Jesus, ele começa dizendo, veja só, Jesus, ele diz assim, ó, ora, havia um homem rico. Jesus, ele fala a respeito de um homem rico, um homem que vivia em riquezas, um homem rico que, segundo o próprio Jesus, na parábola, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Queridos irmãos, esse homem, ele era muito rico. Esse homem, ele possuía riqueza tão grande que, pelo olhar das suas vestes, as pessoas já o identificavam, porque Jesus falou, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele se vestia com, dá um pouco de retorno, Josué, ele se vestia com a roupa mais cara da sua época. Ele se vestia com a grife da sua época. Ele se vestia com linho finíssimo. Quando Jesus fala assim, ó, que as suas vestes eram de púrpura, queridos irmãos, as únicas pessoas que usavam uma vestimenta de púrpura na época eram os senadores do Império Romano, os homens mais poderosos do planeta Terra naquela época, os homens mais influentes do planeta Terra naquela época, os homens que tinham uma grande habilidade no relacionamento humano naquela época. E Jesus agora, na parábola, ele está comparando esse homem aos homens grandes da sua época, aos homens poderosos da sua época. E Jesus vai um pouco à frente. Jesus diz assim, ó, tá ótimo assim, tá? E ele se vestia também de linho finíssimo. Vamos trazer aqui uma realidade para as marcas de hoje em dia. Imagina aí as marcas mais caras da nossa época. Imagina as roupas mais bem vistas da nossa época. Estas eram as vestes que esse homem se vestia. Um dia eu fiquei assustado quando eu recebi no meu WhatsApp um rapaz falou assim, olha, fulano de tal, pregador, pastor, ele comprou um tênis da Nike no valor de 100k, ou seja, no valor de 100 mil reais. Um tênis da Nike, eu acho que era 20 mil dólares nos Estados Unidos, convertido para a nossa moeda brasileira é em torno de 100 mil reais. Quando ele falou isso, eu fiquei abismado, falei, misericórdia, um tênis de 100 mil reais. E quantas roupas que são tão caras? Existem relógios Rolex de 100 mil, 150 mil e enfim, tem tantas outras marcas que eu não conheço, roupas caríssimas. Esse era o padrão de vida daquele homem. Ele se vestia do bom e do melhor, só que a Bíblia não chama ele de ladrão, nem de corrupto, nem de nada. A Bíblia simplesmente chama ele de um homem rico. Talvez ele fosse um homem de caráter, talvez ele fosse um homem de boa moral e assim por diante. E a Bíblia também diz que ele vivia uma vida regalada. Ele vivia uma vida comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, morando na melhor casa, dependendo, do que era o transporte na sua época. Com certeza era o melhor transporte. E a Bíblia diz que todos os dias havia banquetes em sua casa. Imagina só aqueles palácios reais, aonde se servem aquelas mesas que tem tudo, tem fruta, tem frango, tem carne, tem pernil, tudo do bom e do melhor. Imagina que todos os dias a mesa daquele homem era carregada de fartura, era a melhor comida, era as melhores frutas. Ele vivia uma vida regalada. Só que a Bíblia diz que tinha também um homem, e esse homem Jesus dá um nome.
Jesus chama ele de Lázaro, não o Lázaro que ressuscitou depois de 4 dias, mas Jesus chama aquele homem de Lázaro. Está escrito assim, ó: e havia um mendigo chamado Lázaro. E Jesus falou assim, ó: e este estava no portão da casa do homem rico. E esse Lázaro era coberto por uma lepra. E esse Lázaro, diz a Bíblia, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Veja só as duas situações: um era muito rico, um era muito poderoso, o outro era um mendigo. Um se vestia de linho finíssimo e o outro tinha o seu corpo leproso. Um tinha banquetes todos os dias e o outro desejava comer das migalhas. Imagina só, aquele homem no portão da casa do homem rico, e tudo que ele desejava era comer o lixo que era jogado fora. Imagina um homem leproso, imagina um homem com o seu corpo ferido, e agora esse homem, ele espera os funcionários da casa pegarem os restos de comida e colocarem no lixo, e ele fica olhando de longe. Quando eles colocam, por favor, olhe para mim, quando eles colocam a comida no lixo, agora aquele homem todo leproso, ele vai até aquele local, ele vai até aquele ambiente, e ele começa a abrir as sacolas de lixo, e ele começa a comer com a própria mão. Ele começa a pegar com a mão uma coisa, a pegar com a mão outra, e a Bíblia diz assim, ó, que os cachorros vinham até ele para lamber as suas feridas. Você já viu como um cachorro, ele oferece alívio para outro cachorro? Quando este está doente, ele começa a lamber as feridas do cachorro. Aquele homem só tinha a companhia de cachorros de rua. Aquele homem, nem as migalhas, porque a Bíblia não diz se ele comia ou não as migalhas, a Bíblia diz que ele desejava comer as migalhas. Imagina que nem as migalhas, nem o lixo da casa do homem rico ele comesse. Agora, diante do seu sofrimento, o seu único alívio era os cachorros lambendo a sua lepra. Aí Jesus fala assim, ó: aconteceu que o mendigo morreu e foi ao paraíso, é o que diz a Bíblia. E está escrito assim também: e aconteceu que o homem rico morreu e foi sepultado. Veja só, o primeiro personagem, o Lázaro, a Bíblia simplesmente diz que ele morreu e foi ao paraíso. O segundo homem, que era o homem rico, a Bíblia diz que ele morre e diz que ele foi sepultado. Queridos irmãos, pode ser que Lázaro nenhum sepultamento ele teve. Pode ser que os cachorros tenham comido a carne do seu corpo, não se sabe. A única coisa que se sabe é que ele morreu, e quando ele morreu, ele foi levado ao paraíso. Só que o homem rico, ele morreu e foi sepultado. Imagina só, que sepultamento maravilhoso. Veja só, imagina aquele caixão bonito, todo estofado por dentro. Imagina só aquelas pessoas falando coisas boas, porque quando alguém morre vira santo, quando alguém morre vira o perfeito, falando coisas boas, é ou não é? Falando coisas maravilhosas. Meu Deus, como esse homem era bom, como esse homem era rico, como esse homem era influente, como esse homem era poderoso, e assim por diante. Imagina só os discursos, imagina só aquela carreata de pessoas levando o seu caixão e sepultando ele, lançando flores, lançando a terra. Só que a Bíblia diz que Lázaro, quando morre,
é levado ao paraíso. E o rico, quando morre, ele é sepultado. E diz a continuação da palavra: e abrindo os olhos, porque a vida, a morte e há um destino eterno. Eu estava aqui na comunidade do Morar Bem há um mês atrás, 2 meses, eu não me lembro. Eu passei de carro, eu vi um rapaz na boca de tráfico. Quando eu passei de carro, uma voz falou no meu coração: se ele morrer hoje, o sangue dele está nas tuas mãos. Eu dei ré no carro, peguei a minha Bíblia, cheguei diante dele, estava ele mais um. Eu falei assim: eu posso orar por você? Eu posso dar uma palavra para vocês? O rapazinho olhou para mim e falou: eu já sabia que você ia vir aqui e ia falar da palavra de Deus. Eu falei: então a palavra que eu quero ler para vocês hoje é o que Paulo falou na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo escreveu que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu olhei dentro dos olhos daquele jovem e eu disse: jovem, a vida é curta, a morte é certa, a eternidade é longa e o juízo de Deus é chegado. Terminei de pregar a palavra, entrei no carro e disse: Deus, a partir de agora, aquela alma está em tuas mãos. Essa semana a minha mãe me chamou: fulano de tal foi morto pela polícia lá na praça do Morar Bem. Naquele momento a minha alma ficou triste, porque é uma alma, mas dentro de mim eu entendi que o meu sangue estava livre daquele sangue, porque eu olhei nos olhos dele e disse: jovem, a vida é curta, a morte é certa, a eternidade é longa e o juízo de Deus é chegado. Falei a ele que por maior que fosse um pecador, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse homem agora, ele abre os olhos na eternidade. E a Bíblia diz que ao abrir os seus olhos, ele estava em tormentos. Ele estava sendo afligido pelas chamas. Queridos irmãos, quando um homem de Deus, isso é muito raro hoje em dia, ele fala da eternidade, é porque Deus deixou revelado na sua palavra que existe uma eternidade. Existe ou o céu ou o inferno. A alma humana é eterna. É isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus falou de uma alma que sofreu na terra, mas por crer em Cristo foi para o paraíso. E ele fala de uma outra alma que rejeitou a obra de Deus e, quando abriu os seus olhos, já estava na eternidade. Só que na parábola, veja só, por favor, acompanha comigo Lucas, versículo de número 23, diz assim, ó: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Veja só, queridos irmãos, a alma deste homem rico estava em tormentos. A alma dele estava sendo atormentada, estando em tormentos, estando no sofrimento. Eu não sou Deus para dizer que alguém vai ou para o céu ou para o inferno, mas a minha missão é anunciar o evangelho que produz a salvação.
anunciar o evangelho que chama os pecadores ao arrependimento, anunciar o evangelho que ao homem importa morrer uma vez e depois da morte vem o juízo. Aquele rapaz, aquele jovem, não sabia o dia da sua morte. Ele não sabia que há 2 meses atrás ele teria apenas mais 2 meses de vida. Ele não sabia que talvez aquela era a última oportunidade que Deus estava dando a ele. Ele não sabia que ele tinha apenas 60 dias de vida. Quando ele acordou, ele não sabia que aquele era o seu último dia. Quando ele se alimentou pela última vez, ele não sabia que aquela era a sua última refeição. Quando ele bebeu água, ele não sabia que aquela era a última vez que ele beberia água. Quando ele fez 17 anos, ele não sabia que aquele era o seu último ano de vida, mas era. Porque a morte, ela não vai mandar recado quando ela chegar, ela simplesmente vai chegar. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, devemos nos preparar. Lázaro, com certeza, foi um homem que se preparou, sofreu, mas foi fiel. Com o seu corpo leproso, era fiel a Deus. Comendo comida do lixo, era fiel a Deus. Se alimentando das migalhas de um homem rico, mas era fiel a Deus. Agora, aquele homem, o rico, ele não pensou na eternidade. Ele viveu somente o aqui e o agora. E quantas pessoas que estão vivendo hoje como se não houvesse o dia de amanhã. As pessoas que estão vivendo somente o aqui e o agora. Quantas pessoas que não estão se preocupando com o destino eterno de suas almas. Quantas pessoas que estão talvez até brincando com o destino eterno da sua alma. Aquele homem rico, ele não se preocupou com a eternidade, mas quando ele abriu os olhos, era tarde demais. Quando ele se deu conta que a eternidade existia, já era tarde demais. E quantas pessoas que só se darão conta da eternidade quando já for tarde demais? Porque em tormentos, diz a Bíblia, que ele olhou e ele viu quem? Abraão e Lázaro. E o que ele diz? Pai Abraão. Pai Abraão. Ele sabia quem era Abraão. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Deus. Por isso que Jesus fala assim, não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Ele olha e ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro. Ele também sabia quem era Lázaro, mas nunca se importou com Lázaro. Ele conhecia Lázaro, mas nunca estendeu a mão para Lázaro. Ele sabia que Lázaro ficava na porta da sua casa e que a barriga de Lázaro roncava, mas ele nunca deu comida para Lázaro. Só que agora ele olha e ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua para que eu possa me refrescar. 3 coisas eu aprendo. A primeira delas, ele conhecia a palavra de Deus. A segunda delas, ele conhecia quem era Lázaro, então ele pecou de forma consciente. Em terceiro lugar, no lugar aonde ele estava, ele tinha consciência, ele tinha memória e ele tinha vontades. Então, o lugar de tormento que ele se encontrava, ele tinha consciência, porque ele clamou: Pai Abraão. Ele tinha memória, porque ele pediu: manda que Lázaro. Então ele sabia quem era Lázaro. E ele sentiu sede. Então, quando uma alma
ela se perde na eternidade, o local para onde esta alma vai é um local de tormento de forma consciente. As pessoas têm memória, as pessoas têm lembranças. Quantos que no tormento dizem assim, ó: por que eu não me arrependi dos meus pecados? Por que eu não voltei para Jesus? Por que eu não me humilhei diante de Deus? Por que eu não fui enquanto eu tinha tempo? Por quê? Mas por quê e por quê? E o porquê vai ecoar por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz, e não eu, que o sofrimento é eterno. E quantas almas estão indo ao sofrimento eterno porque negaram a obra de Cristo, não se humilharam diante de Cristo, não se arrependeram dos seus pecados? E eu trago para o dia de hoje: para onde tem ido a tua alma? Se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde iria a tua alma? Qual é o destino eterno que vai ter quando você fechar os olhos aqui na terra? Queridos, as pessoas, elas dão importância para coisas tão pequenas e se esquecem da mais importante: a alma. A alma que é eterna, a alma que nunca morre, a alma que será julgada por Deus. O rico olhou e disse assim, ó: molha, molha. Queridos irmãos, a pior coisa que existe é você ficar com sede. Sede é uma das... Alguém já ficou com muita sede aqui? Levante as mãos. E quando você tomou aquela água, parece que a tua alma voltou para o corpo, sim ou não? É algo muito prazeroso, Carlos. Só que a Bíblia diz que nenhum dedo molhado na água será dado para aqueles que negaram a obra da salvação e morreram em seus pecados. O sofrimento é eterno, o sofrimento nunca acaba. Será que vale a pena? Será que vale a pena trocar uma eternidade de sofrimento por prazeres tão momentâneos? Será que vale a pena usufruir dos prazeres transitórios que essa vida oferece e sofrer eternamente? Só que Jesus, ele continua, por favor, veja só, versículo de número 25 diz assim, ó: disse porém Abraão: filho. Veja só, Abraão chama de filho, porque com certeza este homem era judeu, conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus. Só que a religião não salva, Jesus Cristo salva. A igreja, ela não salva. Igreja, quando eu me refiro, é uma pessoa que pensa que por frequentar ou estar, ela está salva. Quem salva é Jesus Cristo. Abraão olha para ele e diz assim, ó: filho, veja só, lembra-te. Olha, lembrança. Aquele homem podia lembrar. Querido, será que na eternidade lembraremos de termos entregue a nossa vida a Jesus? Ou teremos uma lembrança de arrependimento por ter negado a obra de Jesus Cristo por nós? Qual vai ser a tua lembrança na eternidade? Será que você vai lembrar que um dia como esse, você ouviu a palavra entrou no seu coração, você se humilhou diante de Deus, você abandonou uma vida de pecado, de iniquidade, se voltou para Deus, foi perdoado por Deus? Porque a Bíblia diz assim, ó: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como sangue carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a lã. É o que diz a palavra. É por isso, irmãos, que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Ah, pastor, mas eu já pequei demais. Não há pecado que a graça de Jesus não possa perdoar. Jesus olha e diz assim, ó: lembra-te, Abraão diz, né, que recebeste todos os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males.
Aí ele diz assim, ó: agora Lázaro é consolado e tu atormentado. Veja só, Lázaro, ele recebe o consolo eterno. A Bíblia diz que os salvos desfrutarão eternamente da presença do Senhor, louvarão ao Senhor e viverão para o Senhor. Terão com certeza contato com os seus familiares que foram salvos por meio de Cristo. Desfrutarão de uma vida perfeita para a glória de Deus. É o caso de Lázaro, em vida leproso, em vida mendigo, em vida sofrimento, mas creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se humilhou diante de Deus, teve as suas vestes lavadas, purificadas, e quando se encontrou com a morte, foi para o descanso eterno. O rico teve vestes de linho, vestes de púrpura, comeu do bom e do melhor, teve o melhor caixão, teve as melhores palavras, só que quando abriu os olhos estava na eternidade, recebeu todos os bens em vida. E aqui, irmãos, não é errado prosperar, não é errado ter dinheiro, não é errado ter um bom carro, não é errado ter uma boa casa, desde que tudo isso seja para a glória de Deus. Não é errado você trabalhar, se você tiver condições de morar numa mansão, glória a Deus, mas que morando naquela mansão seja para a glória de Deus, sabendo que tudo nessa terra é transitório, sabendo que tudo nessa terra é passageiro. A Bíblia diz assim, ó, que a traça corrói e o ferrugem destrói, tudo é passageiro. Devemos pensar na eternidade. Devemos, porque a eternidade já começa nessa vida, devemos nos preparar. Como é que eu me preparo, pastor? Se rendendo aos pés de Jesus, se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Jesus é o único que pode te salvar, não existe outro. Não existe outro caminho. Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só Jesus. Aquele homem, e eu me encaminho agora para o final, diz a Bíblia Sagrada que ele olha para Abraão, e olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, veja só, Abraão diz assim, ó: além disso, está posto entre nós e vós um grande abismo. Os que daqui querem passar para lá não podem, e os que de lá querem passar para cá também não pode. Abraão estava dizendo: depois da morte tem um abismo, céu, inferno, eternidade com Cristo e eternidade sem Cristo, prazer eterno e sofrimento eterno. E eu te pergunto hoje, qual caminho você vai escolher? A Bíblia diz: entre nós e vós há um abismo que divide a eternidade. É claro que isso é uma figura apenas. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer era a realidade da eternidade, ou a condenação eterna, ou a vida eterna. E nós que estamos aqui hoje, que cremos em Jesus Cristo, desfrutaremos da vida eterna. Aí aquele homem diz assim, ó: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes a casa do meu pai. O que ele queria? Agora ele lembrou que tinha pai. Agora ele lembrou que o pai dele também poderia vir para aquele local. Aí ele diz assim, ó: me manda até a casa do meu pai. Aí eu te pergunto, você tem se preocupado com a salvação dos seus familiares? Porque eles também são uma alma. Ele se preocupou tarde demais. Quando ele olha para Abraão, ele diz assim: manda-me ir à casa do meu pai, porque eu quero chegar lá. E aqui eu encerro. E eu quero dizer para o meu pai: ô pai, o inferno existe, o tormento existe. Então o pedido dele foi: eu quero ir até a casa do meu pai e avisar ele, para ele não vir para cá também. Só que já era
tarde demais. E eu te pergunto, você tem se preocupado com a salvação dos seus familiares? Vocês têm orado pela salvação dos seus familiares? A salvação é individual. É você e Deus, é ele e Deus, é ela e Deus, é o teu parente e Deus. Ah, pai Abraão, me manda até a casa do meu pai. Olha a resposta de Abraão, veja só. Ele continua ainda: pois tenho 5 irmãos. Olha, ele lembrou que tinha irmãos. Lembrou que os irmãos também tinham uma alma. Lembrou que a alma dos irmãos era eterna. Ele diz assim, ó, veja só: pois tenho 5 irmãos, para que eu pregue para eles, para que não venham para este lugar de tormento. Agora ele lembrou que tinha pai. Agora ele lembrou que tinha 5 irmãos. E o que ele queria? Avisar os irmãos e o pai que o inferno existe. E aonde está o inferno, pastor? No final de uma vida sem Deus. Aí veja a resposta de Abraão, veja só. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm a palavra de Deus, basta. Abraão foi curto e grosso. Aí ele responde, e disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos ressuscitar, eles vão se arrepender. Abraão novamente, olha o que Abraão diz, veja só. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a palavra, porque está escrito em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o que Abraão está dizendo: se não ouvem a palavra, ainda que o morto ressuscite, eles não acreditarão. Ainda que o morto ressuscite, eles não acreditarão. Quer produzir salvação na vida de um pecador? Fale da palavra de Deus. Quer produzir salvação no coração de um familiar? Fale da palavra de Deus. Ah, pastor, mas se o morto ressuscitar, pode ser que ele acredite. Milagre, querido irmão, ainda que seja de um morto ressuscitando, não pode salvar o coração de um pecador. Somente a palavra de Deus, quando entra no coração de uma alma, leva essa alma ao arrependimento dos seus pecados, leva essa alma aos pés de Jesus, leva essa alma a ser lavada pelo sangue de Jesus, leva essa alma a ser selada pelo poder do Espírito Santo. Somente através disso que há salvação.